Se eu não for leal ao meu companheiro, se ele não for leal a mim, a gente não vai cumprir nossa missão. Talvez a gente não consiga nem voltar. Acaba que a população não merece a polícia que tem, porque ela não apoia todas as ações da polícia, não busca não entender as coisas que a gente faz. Compor RP 2728. Tem contato aqui com a guarnição, vê se aí. Bota a mão na parede, vai. Sou Diego Cassoto Goulart. Bom, meu nome é Flávio Loureiro Tavares, tenho 30 anos. Soldado Cassoto, tenho 26 anos, quase 27. Sou nascido em Vitória, morei a minha vida toda na cidade de Serra. Sou casado, policial militar há 4 anos, não tenho filhos e resido aqui na Serra. Sou policial militar há 6 anos. Então, foi meio que algo que foi acontecendo, né? Eu trabalhava, eu tinha outros empregos, eu trabalhava num banco antes de ser policial militar. Começou como uma oportunidade de emprego, né? Eu trabalhava na seguradora há mais ou menos uns 5 anos e vi a oportunidade de trabalhar ser concursado pelo Estado, né? Mas eu sempre tive aquele sonho de infância e na primeira oportunidade que eu tive, que eu passei no concurso, para mim foi fantástico. Foi uma realização e eu pulei de cabeça. E acabou que eu gostei da carreira militar, me afeiçoei muito ao militarismo e tô aí até hoje, não tenho pretensão de sair por enquanto não. Bem, dificuldades elas são inúmeras, né? Para começar, a nossa sociedade, a gente tem uma herança de um passado militar e a gente sofre muito preconceito. O que a gente fica triste às vezes é que a gente não tenha aquele apoio da população, né? Que uma vez eu estava até em formação, um professor meu falou bem assim que a polícia militar é um mal necessário. Para determinadas pessoas, nós somos aquilo que a televisão diz que nós somos e só. Nós somos truculentos, nós somos violentos e não é assim. Aqui, no nosso batalhão, na polícia militar, ela é composta por pessoas e nós somos humanos, E eu não acreditava nisso. E acaba que vai passando os tempos e você vê que a polícia militar, acaba que a população não merece a polícia que tem, porque ela não apoia todas as ações da polícia, não busca não entender as coisas que a gente faz. E pelo contrário, a nossa missão é cuidar das pessoas. Então, a gente sofre muito preconceito ainda. Em determinados lugares que a gente chega, você fala que você é policial militar, as pessoas já se armam todas, até temem. E acaba que é muito isso, a gente vai em bairro que a gente não é bem visto. A população vai na televisão, reclama de policiamento, mas quando a polícia está lá, não tanto faz como tanto fez, não apoia o nosso serviço. Eu sou universitário, eu estudo na instituição, na Universidade Federal do Espírito Santo, e é muito engraçado porque é um ambiente que tem muita militância e quando eu falo que eu sou do Batalhão de Missões Especiais, que eu sou da Tropa de Choque, quem não me conhece já me chama de truculento, de fascista, de ditador e não é assim que funciona. A polícia militar é feita por pessoas. Gente, todos somos iguais. Bem, até hoje, principalmente meus pais, eles se preocupam muito comigo. Se eu for perguntar para eles a opinião deles, eu tenho certeza que, apesar deles me apoiarem em tudo
me propor a fazer, eles gostariam que talvez eu tivesse uma outra profissão, por conta do risco. Ser policial militar não tem um apoio 100%, né? Por causa do risco da profissão. Todo dia é um serviço diferente, né? Igual um serviço de escritório que você sabe que você vai sentar atrás da mesa e digitar um computador. Mas por eu estar no BME, traz um conforto maior para os meus familiares, para minha mãe, para minha esposa, porque eles sabem que a gente tem todo um procedimento doutrinário de treinamento, de abordagem a pessoas e tudo mais. Então esse treinamento acaba que faz criar um pouco mais de segurança, tanto pra gente quanto pros familiares. Quando você vira policial militar, é como se você desenhasse um alvo, né? Em você mesmo. E a nossa família vê isso. Nossa família acompanha a nossa trajetória, a nossa jornada. Então, por conta do risco, eu tenho certeza que eles me apoiam em tudo que eu faço, minha noiva, meus pais, mas eles gostariam que eu tivesse um trabalho um pouco mais tranquilo. Não tem necessidade da gente contar tudo, porque para acabar não preocupando, né? Porque como a gente que vive o batalhão ali, o dia do batalhão, às vezes uma coisa pequena pra gente é uma coisa que vai trazer muita preocupação para ela. Meu relacionamento com meu pai é meio conturbado. Meu pai é uma figura fantástica na minha vida. Mas por conta do meu trabalho, pra ser franco, ele não gosta do meu trabalho, eu tenho certeza disso, sim. Mas eu não posso negar que o fato dele não gostar do meu trabalho é uma preocupação dele comigo. Talvez algum trauma que ele tenha no passado, mas meu pai é fantástico. O homem que eu sou hoje, de caráter, eu e meu irmão, eu devo ao meu pai. Meu pai, eu me lembro dele ensinando a gente ali desde pequenininho, tanto eu quanto meu irmão mais novo. Os valores, o que a gente deveria ser, nos ensinando a ser unidos, nos ensinando a respeitar, nos ensinando a sermos leais, respeitosos, e isso aí eu devo ao meu pai. Mas eu tenho certeza que ele gostaria que eu tivesse uma outra profissão. Ele fala isso sem medo de ser feliz, isso ele fala. Nosso dia a dia é meio que regrado, então a gente já vai sabendo tudo que vai acontecer, né? Por causa dos horários e tudo mais, tem o treinamento, tem a educação física. Dificilmente foge um pouco da programação. Bem, nós somos do patrulhamento tático motorizado, e nós somos também, nossa missão principal é o choque. Então nós somos tropa de choque. Mas um dia a dia normal de serviço operacional, de um batalhão que treina, que faz um patrulhamento noturno. Quando vocês chegam lá no quartel, qual é a primeira coisa que vocês fazem, assim? A gente tem que assumir o serviço, no caso, que são as viaturas, né? A gente tem que ver se o armamento está todo certinho na viatura, porque se tiver algum acionamento e precisar sair, tem que estar tudo em condições para efetuar o serviço. Então, às vezes, a gente está numa ocorrência de CDC, de tropa de choque, e você é acionado para negociar uma crise com refém ou com suicida. Então, a gente tem uma palavrinha aí que a gente brinca, a gente vira a chave. A gente vira a chave e parte para a ocorrência. Então, em 2012, foi aberto o curso de negociação, né? Que é o curso ministrado pelo BME mesmo. Eu fiz a inscrição, a gente passa por uma entrevista, como se fosse uma entrevista psicológica, né? Para ver se a gente tem um perfil de um negociador, que é o perfil de saber trabalhar em grupo, saber falar bem. E o curso durou mais ou menos 1 mês e meio, né? Que a gente passa por várias simulações, várias matérias que são ligadas à negociação, né? A técnicas não letais. E é um curso bacana. E acabou que surgiu a oportunidade de eu formar, né? Acho que de 35, formaram acho que 20. E eu estava entre os 20. Quando você chega nesse tipo de ocorrência, você tem que realmente esquecer aquele contexto de adrenalina, de ação, de tudo, fica para trás. Agora é foco na ocorrência e a preocupação com aquelas vidas que estão ali. Então, você tem que ter resiliência, você tem que ter sabedoria, você tem que ter paciência. E principalmente, você tem que contar com os caras que estão com você.
E porque sozinho ninguém faz nada. Já. Rapaz, o policial militar que nunca foi ameaçado eu acho difícil, porque um olhar é uma ameaça. Então, se você trabalha, você incomoda alguém. Se você trabalha direito, alguém está sendo incomodado. Você pode ter certeza disso. Mas vem tudo do mesmo pacote. A gente sabe que faz parte. Então, e outra coisa, a gente confia muito nos nossos companheiros. Eu sei que eu não estou sozinho. Então, desistir não, mas a gente fica meio desapontado com algumas coisas, algumas que são inerentes, eu acho que a toda profissão, né? Algum engolir sapo, igual a gente fala. E acho que é inerente à profissão mesmo. Não. Nunca. Não. Eu penso em crescer lá dentro, em pensar passar num curso de oficial, eu busco isso. Mas eu me sinto muito realizado profissionalmente. E você é feliz com o seu trabalho? Sou muito feliz. Acordo todo dia bem disposto. Aconteceu um fato assim no BME que pra mim foi fantástico. Assim, eu posso sair do BME amanhã e eu nunca vou me esquecer disso. Assim, eu vou ficar velho, eu não vou me esquecer disso. Foi na enchente de 2013. Eu estava no batalhão de serviço naquela madrugada. 4 horas da manhã, minha mãe me ligou. O Espírito Santo continua sofrendo com os temporais. A água não baixa e a situação é muito complicada em dezenas de cidades. Várias áreas estão isoladas. O acesso é difícil até para as equipes de resgate. As imagens que você vai ver agora são exclusivas. Nossa equipe sobrevoou mais uma vez a Grande Vitória e o interior do estado e viu de perto o tamanho do problema. E disse que para eu correr para casa que a água estava entrando dentro de casa. Isso nunca tinha acontecido. Eu, rapaz, não entendi direito, eu fui no comandante, expliquei, olha, tá acontecendo isso, isso e isso. E pegamos o helicóptero hoje de manhã no aeroporto de Vitória. Não demorou para encontrarmos a primeira enchente. Nós nem saímos da Grande Vitória, continuamos na região metropolitana e já é possível perceber muitos bairros ainda atingidos aqui pela chuva. Estamos sobre a praia de Acaraípe. A estrada está interditada, o asfalto cedeu. Áreas inteiras aqui inundadas, a água também entrou em casas. E ele falou, olha, você quer que a gente manda a tropa para lá para tentar ajudar a fazer alguma coisa? E eu falei, não, deixa que eu vou primeiro para ver como tá a situação, porque eu não esperava que tava da forma que tava quando eu cheguei. Aí eu cheguei, ainda de madrugada, a nossa rua tava, nosso bairro, cara, tava um caos. Assim, de madrugada a gente saindo, entrando, carregando coisa. E a minha casa, cara, cheia de água. Cheia de água. Eu nunca imaginei que isso ia acontecer. A água subiu 1 metro nessa parede aqui. E... rapaz, foi um desespero. A gente perdeu algumas coisas, mas Deus manteve a nossa vida, graças a Deus. Muita gente perdeu a vida, né? Não tem como comprar isso de volta. Então eu agradeço a Deus porque... E uma coisa muito interessante que aconteceu. Nesse contexto de enchente, minha casa ficou cheia de água 8 dias, minha família ficou fora de casa, eu e meus pais. Ficou na casa do meu irmão, que já é casado, né? E eu tinha recebido uma missão de acompanhar os recém-chegados, os recrutas do batalhão. Tava com a cabeça, nossa, a mil. Não parava de pensar na minha casa. E lá, quando eu tava nessa preparação dos soldados novos que estavam chegando pro nosso batalhão, mesmo com essa problemada na cabeça, na missão dada é missão cumprida. Então, a gente vai. Em casa estava mais tranquilo também já, apesar de estar cheio de água. E quando eu tava lá, o tenente, na época tenente, hoje o capitão, ele veio com um presente para mim e falou assim, isso aqui foi o que a tropa preparou para você
e para os outros que tinham perdido as suas coisas, né, na enchente. Todos os militares fizeram um rateio e levantaram um dinheiro. Eu peguei aquele envelopezinho na mão e falei bem assim, poxa, que bom, né? Pensei, né, sei lá, R$200 que vier vai ajudar bastante já. Quem perdeu um monte de coisa. E, pra minha surpresa, tinha muito mais que isso. E rapaz, eu fiquei muito emocionado aquele dia. A gente conseguiu comprar um guarda-roupa que tinha perdido, conseguiu pintar a casa de novo. E foi com aquilo ali, meus companheiros. Aqueles caras que não estavam passando a mesma coisa que eu desse tipo de problema, mas que se preocuparam comigo. Comigo e com os outros que estavam na mesma situação. Rapaz, isso aí eu nunca vou esquecer não, cara. Isso aí sem brincadeira. Eu sempre soube que apoio restrito. Se eu precisasse do batalhão inteiro vir aqui, entrar na água para tirar minhas coisas de dentro de casa, minha família, eu não tenho dúvida. Mas, rapaz, eu fiquei assim... Eu falei, cara, BME é uma família mesmo. BME é uma família mesmo. E muitas vezes a gente vai onde as outras pessoas não vão. Então a gente se depara com situações, e é rotineiramente. Não é uma vez ou outra. A gente se depara com situações de risco, sim. Riscos diversos. Risco de você sofrer um atentado, de você sofrer um acidente, risco de você contrair uma doença. Isso é latente, isso aí é constante. Mas eu creio muito no meu Deus. Eu me apego muito no meu Deus. Inclusive, a gente fica muito preocupado, né? A gente sabe que o trabalho dele é um risco mesmo, e a gente só pede a Deus para que ele faça o trabalho dele com toda a segurança e toda a perfeição possível. Mesmo sabendo que ninguém é perfeito, a gente sempre lembra ele que ele tem que ser, né, ali o policial fazendo a coisa certa, né? Sempre pro lado correto. Medo não. Na verdade, medo não. A gente fica com receio, principalmente na parte da negociação. Porque como envolve outra pessoa, e quando a gente está no patrulhamento, meio que depende só da gente, né? Agora na negociação, que tem um cara tomando um refém, com a faca no pescoço de alguém, não depende só da gente. Então, a gente entrar na cabeça do cara, a gente fica meio receoso nessa coisa. A gente tem que se aproveitar das falhas. Elas são motivo de crescimento. A pessoa que tem dificuldade para entender isso, ela tem dificuldade para crescer. Ninguém é perfeito. O nosso crescimento, ele está em tudo, tá? Profissional, de relacionamento, familiar. O nosso crescimento, ele é diretamente ligado a como a gente reage quando falha. Mas a gente treina muito para não falhar. Treina muito, muito mesmo. Isso aí passa, eu acho que na cabeça não só de um pai, no caso dele ser militar, mas em qualquer outra profissão. Porque várias profissões hoje, ela é risco. Tem risco, né? Se você sair aqui no portão da casa, você já está correndo risco, porque o mundo ele é assim hoje. O mundo ele não pertence a Deus, ele pertence ao maligno, que a própria Bíblia diz. Mas Deus nos guarda e os anjos do Senhor acampam ao redor de nós que temos fé e que tememos a Deus. O Salmo diz assim, né? Que os anjos do Senhor acampam ao redor daqueles que o temem. E o Diego ele é protegido por Deus, então a gente sabe que ele está na direção de Deus e sempre pede a Deus para guardar ele. Considero que sim. Considero que sim. É até engraçado.
Uma vez eu fui questionado, eu sou evangélico e eu tava armado. Eu sempre ando armado. Eu tava na igreja com minha arma na cintura, né? Uma pessoa me questionou, falou bem assim: poxa, mas você tá armado na igreja? Eu vejo a profissão dele uma profissão arriscada, mas eu vejo que é um desejo que ele tem. O Diego, desde criança, ele desejou ser policial militar. Porque a gente levava ele sempre para outros tipos de brincadeira, mas ele ficava só brincando com soldadinho, ele já tinha isso dentro dele. É uma coisa que nasceu dentro dele, ser policial militar. Um colega me deu uma explicação que eu achei assim, perfeita. Se você conhece um médico e você vê que tem alguém numa situação de emergência, esse médico, ele vai atuar. Ele tem um conhecimento médico, ele vai atuar. E cada um na sua área. O policial é a mesma coisa. Você é um policial, você é uma referência, as pessoas contam com você. E a gente tem que responder quando necessário. É uma necessidade. A nossa missão é essa. A gente tem que... Isso é rotina, não tá na massa do sangue. Isso é normal pra gente. Eu sou um pouco diferente de todo mundo, que eu saio do portão lá do batalhão e desligo totalmente. Então eu sou policial mesmo, igual muitos falam, você é polícia 24 horas. Eu tento não trazer problemas do militarismo do batalhão pra casa. Eu deixo tudo do portão pra dentro mesmo. Rapaz, ela pra mim é um porto seguro, assim, é um presente de Deus na minha vida. Eu sou eu sou babão, eu sou completamente apaixonado por ela. A gente vai casar daqui a 2 semanas, esse casamento foi sonhado por muitos anos e são mais ou menos 6 anos que a gente tem de relacionamento, né? Entre indas e vindas. Rapaz, ela é uma pessoa que me apoia em tudo, que me compreende, e que busca crescer junto comigo. Uma serva de Deus, que pra mim isso é fundamental. É um presente de Deus pra mim, cara. Na verdade, casar eu brinco que foi a melhor coisa que eu fiz na vida, assim. Porque apesar de ter casado nova, eu casei, a gente se planejou muito. Não foi uma coisa que não foi pensada. A gente tá junto há 6 anos já. Então, eu não me arrependo. Então, com ela já é mais fácil eu contar tudo, porque ela vive um pouco dessa rotina, por ela conviver comigo todos os dias, né? E ela já faz um trabalho lá dentro do BME, que ela é psicóloga, então ela trata um pouco da cabeça de todo mundo lá. Então fica mais fácil eu contar tudo pra ela e ela me apoia em tudo. Agora eu tenho a responsabilidade de ter uma família e isso... Rapaz, eu tô aprendendo a lidar com isso ainda. Acho que a gente vai, com certeza, a gente vai aprender a lidar com isso. Mas existe uma responsabilidade de ser o provedor de um lar. É uma responsabilidade que a gente não pode abrir mão. Daqui a pouco vem filhos e tal. Eu sei que a vida 2 não é 1000 maravilhas, né? A gente vê isso. Mas eu tô muito feliz. Apesar de ansioso, assim, eu tô também muito tranquilo. Acho que vai dar tudo certo, vai ficar tudo bem. Meu círculo social não envolve tantos policiais. Eu prefiro estar andando sempre com civil. Rapaz, eu faço minha faculdade de educação física. Bem, eu tô numa rotina assim, chegando casamento, né? Então, os meus últimos meses, meu último ano foi em função do casamento que tá chegando, falta 2 semanas. Para ter um convívio de conversa diferente, porque sempre fica aquela conversa junto um monte de policial, fica conversando do serviço, fica de bairro perigoso. Então eu busco sempre estar com algum... eu prefiro ter um vínculo diferenciado do meu trabalho. E, rapaz, eu tô numa correria incrível, mexendo na obra da casa e quase não sobra tempo pro meu lazer. Meu lazer
é praticar esporte, eu gosto. O que você faz nesse momento de lazer? Quais esportes vocês praticam? Eu gosto de correr, eu gosto de surfar. Se eu pudesse, surfar todo dia. Once again, running with the stampede, man, you all know me. The legendary DC, labeled as an enemy. The hip-hop dramatical, I make it sporadical. For whack MCs, you know me, I got the remedy. So come run with we, cause we be the best over all weak MCs. Eu pratico meu jiu-jitsu. Eu não gosto de ficar parado. Não tem muita... Mas eu também gosto de ver um bom filme. Principalmente com a minha noiva. Curto bastante. Diego é um excelente filho, sempre foi uma excelente pessoa, tá? Não só comigo e com a mãe dele, com o irmão. Se um pai pode ter orgulho de um filho, desde quando ele nasceu até ele virar homem, o Diego, para mim, é um desses filhos, tá? Só para você ter uma ideia, o Diego nunca brigou com o irmão dele, que isso é normal, entre o irmão discutir com o outro. O Diego nunca me deu desprazer de nada, sempre me deu muito prazer, tá? O Diego na escola, quando a gente pensava, né? Porque ele tinha assim um tamanho mais graduado, que estava aprontando, chegava lá, muito pelo contrário, elogio. Eu nunca precisei de perguntar se estava alguma coisa errada, sempre era só coisa boa. Eu sou um cara meio sério, mas eu sempre fui sério. Principalmente com quem eu não conheço muito. Mas com quem eu conheço, eu sou um cara extrovertido, um cara tranquilo, um cara que não liga pra muita coisa. Ele é reservado, mas é a pessoa mais brincalhona que eu conheço. A minha vida é um pouco mais tranquila, comparado aos outros. Porque eu busco, no meu horário de folga, realmente estar de folga. Realmente curtir minha vida. Coisa que alguns não fazem ou não podem fazer. Mas eu curto meus 3 dias de folga, em casa, passeando, tranquilo. A gente fica mais em casa com o Abdu, que é o nosso atual filho. Mas aí a gente vê filme, ou então sai pra andar de moto, que é uma coisa que é um hobby que agora ele tá gostando de fazer. Rapaz, tenho sonhos, sim. Tenho sonho de crescer na minha profissão. Tenho sonho de ter uma família abençoada por Deus, filhos. Sonho não, eu prefiro falar que eu tenho metas, né? Eu busco uma estabilidade na vida, busco terminar minha faculdade. Para amanhã ou depois, eu não digo largar a farda, mas eu conseguir viver melhor, não dependendo da farda. Tenho sonho de ter uma vida tranquila. Não sonho com riqueza, mas tenho sonho de viajar bastante, de conhecer muitos lugares, de me formar. Já tem algum tempo que eu estou na faculdade, já era para eu ter me formado antes. Mas tenho sonho sim, tenho sonho de crescer, mas principalmente, assim, eu sou bem caseiro. Os meus sonhos são bem familiares. Eu não sonho, é aquilo que eu falei, eu não sonho com riqueza, com carro, Não. Eu sonho em ter uma vida muito boa, sabe? Uma vida tranquila. Nossa, daqui a 30 anos, eu espero tá tranquilo financeiramente, tranquilo mentalmente, para eu poder curtir uma aposentadoria tranquila. Rapaz, como eu me vejo daqui a 30 anos? Daqui a 30 anos eu me vejo aposentado. Já. E eu peço a Deus que eu tenha daqui a 30 anos, com certeza eu vou estar aposentado.
Eu peço a Deus que eu tenha saúde e paz. Daqui a 30 anos, sim. Eu espero apagar tudo. Porque tem muita gente que vai pra reserva, principalmente a gente vê aí no nosso meio, o cara não consegue desligar de batalhão, desligar de ter um vínculo com policiais. E uma família bonita. Eu espero ter uma meia idade, né? Daqui a 30 anos ainda não vou ser um velho. Tomara que não. Mas eu espero ter uma velhice tranquila. Eu acho que a característica pro policial é ele saber tratar as pessoas, né? Porque a gente não tem jeito, o nosso comércio é vender serviço. Primeira coisa, ele tem que ser resiliente. Resiliência. O que é resiliência? É a capacidade de você sofrer críticas, às vezes sofrer falhas e se reerguer. Ter decepções e não parar. Saber que você vai ralar, que você vai dar o seu sangue e não esperar reconhecimento. E se você não tiver essa consciência, na verdade, quando o recruta chega na polícia, às vezes ele não tem essa consciência. Com o tempo ele vai aprender. Você vai se frustrar bastante até você aprender isso. Então, você não pode esperar reconhecimento de ninguém, além da sua família acho que o nosso público são os cidadãos, a gente tem que saber tratar as pessoas. O camarada ele tem que ser honesto. Honestidade tem que estar no sangue. A profissão policial militar, você lida com todo tipo de gente. Então, e diferente do que as pessoas pensam, eu tenho orgulho de dizer que eu trabalho numa corporação honesta. A cultura da minha instituição é essa. Eu abraço essa causa, eu levanto essa bandeira. Eu não tenho medo de falar. A minha instituição é honesta. Assim como existem maus profissionais na imprensa, na saúde, na educação, na segurança pública também existe. Isso é evidente. Mas em sua esmagadora maioria, eu confio nos meus companheiros. Eu confio. Eu acho que, não digo nem gentileza não, porque gentileza eu acho que já vem de berço, né? Mas você saber conversar com a pessoa, você saber dar uma informação, falar por que a gente tá fazendo aquele tipo de serviço ali. Eu acho que você ter clareza nas suas condutas, eu acho que isso é importante. Então, honestidade, lealdade, nós temos que ter um pensamento de família. Se eu não confiar no camarada que está do meu lado, eu não vou subir o morro. Porque eu e ele e os outros, nós vamos nos colocar nas situações mais adversas, mais inesperadas. Então, se eu não for leal ao meu companheiro, se ele não for leal a mim, a gente não vai cumprir a nossa missão. Talvez a gente não consiga nem voltar. E é isso. Eu acho que a base fundamental é isso. Resiliência, lealdade e honestidade.
RP 2728. Tem contato aqui com a guarnição, vê quem tá aí. Bota a mão na parede, vai.